olhando de cima, certo? Nós vamos ver o seguinte, nós temos aqui, ó, funções chamadas polinomiais e funções não polinomiais. Isso aqui é chamado também de funções transcendentais. O nome, ele assusta, certo? Você não vai mais se assustar, tá? Função transcendental, aquela que não é polinomial. Então nós vamos definir função polinomial, certo? O que sair dela, certo? Vai ser transcendental, tá? Nós vamos ver hoje aqui, né, derivado de funções transcendentais, porque cai uma função transcendental, certo? Você vai patinar, tá? Então olha só, funções polinomiais, né? Y igual a f de x igual a 0 mais a1 x elevado a 1 mais a2 x elevado a 2 mais a n x elevado a n. Atenção, n é um inteiro positivo. Na teoria dos conjuntos, né, você chama, né, um conjunto, né, de números inteiros, tá? Então n é um inteiro positivo. Vou fazer até melhor. Um inteiro não negativo. Porque inclui zero. Exatamente. Tá? Pode ser o zero. Entendeu? Aqui é a 0, x elevado a 0. Certo? Só não pode ser negativo. Tá? Aqui, né? Você bota em inglês, né? Otherwise. Né? Quer dizer, por outro lado. Né? Certo? Que eu escrevo em inglês, eu escrevo. Tá? Otherwise. Tá? Aqui, ó. É tudo que não está ali. Nós já fizemos exemplos de derivados de funções transcendentais. Quando você escreve assim, ó, y igual a t elevado a menos 2, isso aqui é uma função transcendental, porque o expoente é negativo. Aqui nós já fizemos também, né, x elevado a 1, nós fizemos. Constante, nós fizemos a derivada a 0. Né? x2, né, também nós fizemos, da 2 a x. Ax ao cubo é 3a x2. Então, inclusive com expoentes de x, isso é um real. Agora vamos ver o seguinte. Nós vamos ver a primeira função, tá? Transcendental. Tá bem claro isso aqui? É tudo rapidamente, tá? Para você poder fazer o exercício. Vai ter que ter uma certa memorização. Olha só. Função exponencial. Olha só. Você define a constante E, nós já vimos isso, só para repetir, tá? A limite, quando x tende a 0, pode ser pela esquerda ou pela direita, tanto faz. Tá? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? O que é limite quando x tende a 0? Né? Você tem o 0 aqui, ó. Aqui é x. Né? O x pode chegar por aqui ou pode chegar por aqui. Certo? O que é chegar por aqui? 0,1, 0,01, 0,001. Nunca chega a 0. O limite é a derivada tende. Vê a aula número 1. Pela esquerda, menos 0,1, menos 0,01, menos 0, você vai formando a tabela e calculando. Né? Aí você chega à conclusão que teu E é aproximadamente 2,718, 28, 18, etc.
Tá bem claro? Isso aqui é meu E. Agora, olha só que interessante. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero achar a derivada de E elevado a x em relação a x. Tá? Eu quero achar essa derivada. Vou aplicar aqui é meu f de x. Hein? Aqui, meu f de x igual a E elevado a x. Tá? Então eu vou aplicar a definição. Limite, quando ΔX tende a zero, ó, eu vou escrever aqui de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá? Meu f de x eu tenho. Quem é meu f de x mais ΔX? O que eu faço? Eu abro um espaço ali, ó. Aqui, ó. Coloco E elevado, ó. Eu abro um espaço, eu substituo o x por x mais ΔX, tá? X mais ΔX. Tá claro? Vou levar isso aqui ali, ó. Isso aqui é igual a limite, quando ΔX tende a zero, ó, de E elevado a x mais ΔX menos E elevado a x sobre ΔX, né? Aqui, ó. F de x mais ΔX, tá aqui. Tá aqui. Aqui eu posso colocar o E elevado a x, ΔX tende a zero, ó, de E elevado a x, que multiplica, ó, E elevado a ΔX menos 1. Certo? Só coloquei em evidência, né? Aqui, ó. Esse vezes esse. Eu dou a mesma base, somos expoentes. Esse vezes esse, dá menos E elevado a x. Tá claro? Tá bem claro? Isso é mecânico, tá? Agora, olha só o que eu vou fazer. Hein? Olha só. Eu vou... Tá gravado, né? Vou apagar. Né? Só para ter espaço. E vou continuar aqui. Tá? Ó. Eu vou fazer o seguinte. O que é meu E elevado a ΔX? Olha só, ó. Meu E vai ser limite quando ΔX tende a zero de 1 mais ΔX elevado a 1 sobre ΔX. Mas, professor, a definição não é quando x tende a zero? Não interessa, certo? Isso aqui tendendo a zero tem que estar aqui e tem que ser o inverso. Essa é a definição do E. Faz a tabela lá. Tá bem claro? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou elevar ambos os membros a ΔX. Então eu vou fazer assim, ó, limite, ó, quando ΔX tende a zero, de E, vou colocar até uma letra aqui, ó, ΔX igual a limite, quando ΔX tende a zero, ó, de 1 mais ΔX, 1 sobre ΔX, então olha só, aqui, né, a definição do meu E, né? Você pode falar, ih, professor, não é x tendendo a zero? Não interessa, aqui pode ser A tendendo a zero, aqui vai ser A, aqui vai ser 1 sobre A, né? Ou y tendendo a zero, aqui vai ser 1 mais y elevado a 1 sobre y, né? Como eu estou usando a derivada, eu preciso, né, do ΔX tender a zero, meu E é definido assim. Eu vou elevar ambos os membros a ΔX. Então eu tenho ΔX aqui e ΔX aqui, certo? Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando ΔX tende a zero, certo? De 1 mais ΔX, né? Porque 1 sobre ΔX elevado a ΔX, eu multiplico, né? E vai dar 1. É a mesma coisa eu tenho aqui, ó. Só não se esqueça, né? Por exemplo, 3 ao quadrado
elevado a 5, né? Vai ser 3 elevado a 10, né? Eu multiplico os expoentes. Tá claro? Então, olha só. Vamos ver aqui. Agora eu posso fazer o seguinte. Olha só. Eu posso passar esse 1 para o lado esquerdo. Então eu vou ter aqui, ó, limite, quando ΔX tende a 0, né, de E elevado a ΔX menos 1, certo? Igual a limite, quando ΔX tende a 0, ó, eu passei o 1 para o lado esquerdo, dá menos, né? Sobre delta, no caso, ΔX. Tá claro? Agora, olha só. Eu posso dividir ambos os membros por ΔX, né? Porque ΔX é diferente de 0. Então eu posso escrever, ó, limite, quando ΔX tende a 0, ó, de E elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX igual a limite, quando ΔX tende a 0, do número 1, né? Porque aqui, ó, eu dividi ambos os membros por ΔX, e ΔX é diferente de 0. É um número tão pequeno, então eu posso dividir. Olha que interessante. Olha só. E se eu tiver a derivada de, no caso de y, né? E y sendo meu E elevado a x, tá lembrado? Isso aqui é igual a limite, quando ΔX tende a 0, só estou repetindo o que está gravado, certo? E elevado a x, que multiplica, no caso, né? E elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX, tá? Nós já fizemos isso, tá? Quando o x se mexe, o E elevado a x, ele é fixo. O que se mexe aqui é o ΔX. Então isso aqui é igual a E elevado a x, limite, quando ΔX tende a 0, né? De E elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX, né? Certo? Opa! Isso aqui é exatamente igual a 1, né? Isso aqui, ó, ΔX, isso aqui é 1, né? Então, esse meu lado aqui, ó, limite quando ΔX tende a 0 de uma constante, vai ser a constante, né? Certo? Então isso aqui é 1. Tá? Ponto importantíssimo. Não é importante não, importantíssimo. Vou apagar. Olha só, quando E for elevado a x, ó, y igual a f de x igual a E elevado a x. A derivada f' de x igual, né? Pode escrever, ó, df sobre dx ou dy sobre dx, tanto faz, tá? Isso aqui é igual a E elevado a x. A derivada é a mesma coisa. A única função cuja derivada é ela mesma é o E elevado a x. Viu a importância, entendeu? Da definição do E? Tá? É a única. Tá bem claro? É a única função. Por exemplo, qual é a derivada, né, de E elevado a x? É E elevado a x. Tá bem claro? Depois nós vamos ver a aplicação disso aí. Guarda bem isso aí, tá? É o E. Se a base for outra, não é. Olha só. Agora, nós vamos voltar ao ensino médio, tá? Tudo rápido, rapidamente. Olha só. Grava bem isso aqui, hein? Certo? Então eu posso até escrever assim, olha que interessante, ó. A diferencial de E elevado a x é E elevado a x dx.
Então, olha só, aqui, né, a definição do meu E, né? Você pode falar, ih, professor, não é x tendendo a zero? Não interessa, aqui pode ser A tendendo a zero, aqui vai ser A, aqui vai ser 1 sobre A, né? Ou y tendendo a zero, aqui vai ser 1 mais y elevado a 1 sobre y, né? Como eu estou usando a derivada, eu preciso, né, do ΔX tender a zero, meu E é definido assim. Eu vou elevar ambos os membros a ΔX. Então eu tenho ΔX aqui e ΔX aqui, certo? Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando ΔX tende a zero, certo? De 1 mais ΔX, né? Porque 1 sobre ΔX elevado a ΔX, eu multiplico, né? E vai dar 1. É a mesma coisa eu tenho aqui, ó. Só não se esqueça, né? Por exemplo, 3 ao quadrado elevado a 5, né? Vai ser 3 elevado a 10, né? Eu multiplico os expoentes. Tá claro? Então, olha só. Vamos ver aqui. Agora eu posso fazer o seguinte. Olha só. Eu posso passar esse 1 para o lado esquerdo. Então eu vou ter aqui, ó, limite quando ΔX tende a zero, né, de E elevado a ΔX menos 1, certo? Igual a limite quando ΔX tende a zero, ó, eu passei o 1 para o lado esquerdo, dá menos, né? Sobre delta, no caso, ΔX. Tá claro? Agora, olha só. Eu posso dividir ambos os membros por ΔX, né? Porque ΔX é diferente de zero. Então eu posso escrever, ó, limite, quando ΔX tende a zero, ó, de E elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX igual a limite quando ΔX tende a zero do número 1, né? Porque aqui, ó, eu dividi ambos os membros por ΔX, e ΔX é diferente de zero. É um número tão pequeno, então eu posso dividir. Olha que interessante. Olha só. E se eu tiver a derivada de, no caso de y, né? E y sendo meu E elevado a x, tá lembrado? Isso aqui é igual a limite quando ΔX tende a zero. Só estou repetindo o que está gravado, certo? E elevado a x, que multiplica, no caso, né? E elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. Tá? Nós já fizemos isso. Tá? Quando o x se mexe, o E elevado a x, ele é fixo. O que se mexe aqui é o ΔX. Então isso aqui é igual a E elevado a x, limite, quando ΔX tende a zero, né? De E elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX, né? Certo? Opa! Isso aqui é exatamente igual a 1, né? Isso aqui, ó, ΔX, isso aqui é 1, né? Então, esse meu lado aqui, ó, limite quando ΔX tende a zero de uma constante, vai ser a constante, né? Certo? Então isso aqui é 1. Tá? Ponto importantíssimo. Não é importante não, importantíssimo. Vou apagar. Olha só, quando E for elevado a x, ó, y igual a f de x igual a E elevado a x. A derivada f' de x igual, né? Pode escrever, ó, df sobre dx ou dy sobre dx, tanto faz, tá? Isso aqui é igual a E elevado a x. A derivada é a mesma coisa. A única função
cuja derivada é ela mesma, é o E elevado a x. Viu a importância, entendeu? Da definição do E? Tá? É a única. Tá bem claro? É a única função. Por exemplo, qual é a derivada, né, de E elevado a x? É E elevado a x. Tá bem claro? Depois nós vamos ver a aplicação disso aí. Guarda bem isso aí, tá? É o E. Se a base for outra, não é. Olha só. Agora, nós vamos voltar ao ensino médio, tá? Tudo rápido, rapidamente. Olha só. Grava bem isso aqui, hein? Certo? Então eu posso até escrever assim, olha que interessante, ó. A diferencial de E elevado a x é E elevado a x dx. A diferencial, atenção, de E elevado a t vai ser E elevado a t dt. A diferencial de E elevado a y vai ser E elevado a y dy. Certo? Entendeu? Como é importante. Depois você vai ver o porquê disso aqui. Tá? Tudo rápido. Vou apagar. Tá? Vou apagar. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é o seguinte. Por exemplo, criticando mesmo. Tá? Você tem um professor de cálculo. Tá? Quando você for usar uma função que você já viu no ensino médio, não custa nada, 5 minutos, ele revê. Entendeu? Porque o aluno, ele não fica perdido na derivada. Entendeu? Ele fica perdido lá no ensino médio. Então, se o professor não atraiu o aluno lá para o ensino médio, porque na cabeça dele, isso aí ele já sabe, né? E não necessariamente. Foi bom você ter colocado para mim, né, a dúvida, quando você tem uma fração, que eu falo, Hugo, é ridículo. Vai ao fundamental e recapitula, né? Certo? Você já viu. Então fica fácil. A mesma coisa aqui, olha só. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Olha só. Função transcendental, hein? Função transcendental. Nosso foco é função transcendental. Então eu vou colocar aqui, ó. Função transcendental. Aqui não é polinomial. A primeira função que nós vimos é elevado a x. A derivada é elevado a x. Vamos ver a segunda função. Então a primeira, né, é elevado a x, né, f', né, é elevado a x. Ou diferencial da função, diferencial de E elevado a x, E elevado a x dx. Diferencial de E elevado a u vai ser E elevado a u du. Isso aqui é x. A letra não interessa. Tá? Segunda função. Logaritmo neperiano. Nossa, o que é isso? Logaritmo neperiano é aquele que a base é E. É o E. Mas antes disso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Chama-se, às vezes coloca assim, Ln, né? No caso de x, tá? Ó. Y igual a f de x, pode colocar, ó, f de x, né? É logaritmo neperiano de x. Qual vai ser meu f' de x? Tá? Recordar o que é logaritmo de um número, tá? Ó, logaritmo de um número n numa base b, eu vou chamar de a, tá? A é o expoente.
sempre logaritmo de um número é o expoente. Sempre. A que eu devo elevar a base para obter o número. Então, ó, olha só. O logaritmo nada mais é do que uma exponencial, um expoente. Vou dar exemplo. Por exemplo, qual o log de 16 na base 2? Tá? Eu não sei. Tá? Vou chamar de x. X é o expoente. Aqui eu devo elevar a base, ó, para obter o número. O n é 16. Isso aqui é o n, isso aqui é o meu a, né? Isso aqui é meu b. Entendeu? Se é o expoente, ele está em cima de algum lugar, né? Esse lugar é a base, certo? Você olha para a base, né? Olha para a base, bota o expoente, né? E é igual ao número. Então aqui, 16, né? É 2 elevado a 4, né? Então x é igual a 4. Então, ó, qual o logaritmo de 16 na base 2? É 4. Só isso. Vai lá em logaritmo, né? Dá uma recapitulada, certo? E vê isso aí. Tá? Quem sabe trabalhar com potência, sabe trabalhar com logaritmo. É só transformar o logaritmo, né, para a base.